Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, Papo Reto com o canal do Medeiros. E eu deixei para fazer esse papo reto aqui no dia seguinte, né? Ontem tivemos a derrota do Botafogo para o Cruzeiro no estádio Newton Santos pelo placar de 2-0. Foi uma derrota dura, uma derrota doída. Tinha um ano, cara, que a gente não perdia no estádio Newton Santos. E há um ano atrás a gente perdeu para o Cruzeiro por 3-0. E agora, um ano depois, a gente perde para o próprio Cruzeiro, de novo, pelo placar de 2-0. É uma pedra no nosso sapato. Realmente, até nesse período da SAF, onde o Botafogo começou a ganhar de muitos clubes que o Botafogo tinha dificuldade de ganhar, no período pré-SAF, o Cruzeiro continuou sendo um clube onde o Botafogo tem dificuldades de ganhar. O Botafogo não vence o Cruzeiro dentro do estádio Newton Santos desde 2012, há 13 anos, cara. É realmente um clube que o Botafogo tem essa dificuldade. Mas vamos falar um pouquinho aqui com a cabeça fria agora, né? Falar um pouquinho sobre como foi o jogo. Eu sou torcedor, igual a vocês, estou aqui todos os dias conversando de Botafogo, trazendo bastidores, informações, opiniões. E ontem, sinceramente, após o jogo, eu não tinha a mínima condição de fazer um vídeo para vocês aqui. Eu estava bem nervoso, bem decepcionado com o que foi a partida. E o que eu ia passar ontem aqui era tudo na base da emoção e praticamente nada na base da razão, que é o que a gente vai fazer agora aqui, conversar um pouquinho sobre como foi essa partida com a cabeça mais fria. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, para você que está chegando aqui agora no YouTube, querendo ouvir um pouco de Botafogo, né? Eu sei que o torcedor tá chateado, né? Depois de uma derrota. Tinha tempo, como eu disse na introdução, que o Botafogo não perdia em casa, e o Botafogo vinha de uma sequência invicta de 4 jogos, né? Foi a primeira derrota do David Ancelotti como treinador do Botafogo. O David Ancelotti tinha vencido o Vasco, né? Apesar dele não ter sido treinador ali, né? Ele ficou como auxiliar do Caçapa, né? Ele não estava inscrito ainda. Depois a gente teve boas vitórias, né? Para cima do Sport. A gente teve uma vitória no finalzinho, gol do Cuiabano, mas a gente teve algumas decepções dentro do estádio Newton Santos e talvez seja o que o torcedor do Botafogo está reclamando um pouquinho, né? Nesse início de trabalho do David Ancelotti. Os resultados dentro de casa não são os resultados que a gente esperava. A gente teve aí um empate contra o Vitória, que foi muito amargo. A gente teve um empate contra o Corinthians também, que foi difícil de digerir. O Depay empatou no finalzinho, né? E agora uma derrota para o Cruzeiro. A única vitória do Botafogo dentro do Newton Santos com o Ancelotti foi contra o Bragantino, na semana passada, pela Copa do Brasil. Então, o início de trabalho do David Ancelotti é um início com resultados fora de casa satisfatórios. A gente vence o Vasco fora de casa, a gente vence o Sport fora de casa. Mas dentro do Newton Santos, as coisas ainda não estão funcionando da forma que a gente esperava, né? Início de trabalho, a gente sabe que sempre o início de trabalho vão ter momentos de oscilação, não tem jeito. Com o Renato Paiva foi a mesma coisa. A gente teve um início de trabalho do Renato Paiva até pior em resultados, né? Os resultados foram piores. O David Ancelotti só perdeu a primeira agora, né? Mas tivemos empates aí realmente que foram bem amargos. Mas falando um pouco da partida, assim, nos minutos iniciais, até pela presença da torcida, tivemos 35 mil torcedores ontem no estádio Newton Santos, renda de 2 milhões de reais, Botafogo teve uma renda muito alta, o ingresso é caro, né? O Botafogo está arrecadando muito com bilheteria, a torcida do Botafogo foi ao estádio, não dá para reclamar do torcedor do Botafogo, e o torcedor saiu decepcionado, né, pelo resultado. Nos minutos iniciais, assim, até achei que o Botafogo buscou a posse de bola, né? Tentou ali
ter o protagonismo da partida, mas sofreu muito, cara, com a pressão alta do Cruzeiro, né? Uma pressão alta, assim, bem coordenada, bem organizado o time do Cruzeiro. E aí a gente precisa elogiar o trabalho do Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que é um grande treinador português, que já foi treinador na Europa, já foi treinador nos Emirados Árabes, e é um treinador que a gente já sabia que é um treinador muito diferenciado, né? Um treinador muito bom. E que o trabalho que ele vem fazendo no Cruzeiro, não à toa, está disputando a liderança junto com o Flamengo. É um trabalho muito, muito, muito grande de transição, né? Ele joga muito bem organizado, sai muito bem no contra-ataque, né? O segundo gol do Cruzeiro, para mim, o gol do Matheus Pereira, é a cara do Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Enfim, a gente também tem que, além de reclamar de algumas situações do Botafogo, a gente também pode enaltecer as qualidades do adversário. E o Cruzeiro, além de ter um bom time, tem um grande treinador, na minha opinião, que é o Leonardo Jardim. E assim, as coisas se desenharam também de uma forma cruel, né? Porque o Botafogo não conseguia sair dessa pressão do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não tinha tido ainda uma grande chance também, né, de gol, né? O jogo estava equilibrado, o Cruzeiro, para mim, até melhor na partida, mais perigoso, mas o jogo estava aquele 0-0 que algum detalhe iria destravar a partida. E infelizmente esse detalhe veio na falha do goleiro John. Logo depois de sair notícias no dia anterior que o John está indo para o West Ham da Inglaterra, que ele quer jogar na Inglaterra, acontece o que não costuma acontecer, uma falha do goleiro John. E aí é óbvio que o torcedor que não estava vaiando o John, não era para vaiar mesmo. Assim, o cara tá negociando com outro clube, quer jogar na Europa, mas honrou a camisa do Botafogo a todo momento. E aí, o que aconteceu? Ele falha no gol do Cruzeiro. Aí a torcida, né, tá no estádio, torcida passional, não tem jeito. Teve ali um princípio de vaias, inclusive, para o goleiro John. Ele bateu palmas, não sei, não tem como afirmar se foi ironizando as vaias, mas eu vi, da arquibancada, eu vi muito claramente ele batendo palmas depois que a torcida vaiou. Então, naquele momento ali, cara, eu já entendi que ia ser uma tarde ruim para o torcedor do Botafogo. Né? Naquele momento ali, eu falei, realmente, mais uma vez, contra o Cruzeiro, nada vai dar certo hoje. Né? Ponto, vamos aceitar que hoje é um dia que a gente vai acabar realmente tendo a derrota. Depois de um ano, a gente vai perder no estádio Newton Santos. E lá do estádio eu percebi isso, assim, o John claramente ficou abatido com o erro dele, né? Errou na saída de bola, uma saída arriscada, né? Era um lance totalmente seguro para o Botafogo, ele foi sair com a bola e deu no pé do jogador do Cruzeiro. Enfim, achei que o Botafogo poderia, inclusive, depois do gol, até ter uma reação, né, imediata, tentar empatar a partida. Teve o lance do pênalti, que para mim realmente não foi pênalti, na minha opinião. Na hora eu comemorei, o juiz deu pênalti, eu comemorei, mas depois que eu vi o replay do lance, eu já imaginei que o VAR ia tirar o pênalti, né, ia solicitar o árbitro para tirar o pênalti, porque não teve impacto suficiente mesmo pro Arthur cair daquele jeito. Tentou cavar um pênalti ali, mas agora com o VAR, né, não tem jeito, o VAR pegou a situação e mandou retirar o pênalti. Mas, depois disso, assim, o Cruzeiro faz no contra-ataque o 2-0. E foi realmente, esse segundo gol ainda no primeiro tempo, foi realmente a confirmação do que eu estava falando agora há pouco, né, que seria uma tarde para irritar o torcedor do Botafogo. Um contra-ataque com a cara do Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? O jogador consegue ganhar do Barbosa depois de um cruzamento na área, Fabrício Bruno tira de cabeça, aí o Barbosa ia vir na bola, mas o jogador foi mais rápido, botou na frente, e aí o Barbosa não tem velocidade, o Caio Jorge, se eu não me engano, correu bastante,
O Caio Pantaleão ainda veio na velocidade, conseguiu jogar ele meio para a linha de fundo. E o Marlon Freitas, para minha surpresa, cara, o Marlon Freitas simplesmente desacelerou, parou de correr. Se ele continua correndo, o Caio Jorge ia cruzar a bola na área, o Marlon Freitas ia cortar para escanteio, para lateral, ou até, dependendo se ele continuasse correndo na velocidade que ele estava, ele iria até dominar a bola. Né? O jogador estava totalmente sem ângulo, mas inexplicavelmente o Marlon Freitas desacelerou. Não continuou correndo. Não sei o que ele pensou ali naquele momento, mas errou. Né? Se o John falhou no primeiro gol, eu achei que o Marlon Freitas errou na escolha, errou na tomada de decisão no segundo gol. E aí o Caio Jorge conseguiu o cruzamento, o Marlon Freitas desacelerou, a bola passou pelo meio da área e o Matheus Pereira conseguiu fazer o 2-0. Ou seja, erros de jogadores que não estão acostumados a errar. Foi uma tarde onde o Botafogo não foi feliz, os jogadores que a gente confia não estiveram bem, né? Enfim, tudo acabou conspirando realmente para uma derrota que aconteceu. E agora a gente precisa virar a chave para a Copa do Brasil. Quarta-feira a gente tem um jogo importante contra o Bragantino. 2-0 no primeiro jogo. A gente precisa segurar esse resultado. Acho que o Campeonato Brasileiro, a gente está terminando agora o primeiro turno, né? Ainda tem muito campeonato pela frente, né? Estamos chegando só na metade. Mas cada vez mais fica difícil do Botafogo disputar o título desse Campeonato Brasileiro. Acho que esse jogo contra o Cruzeiro deu um recado pra gente muito importante em relação a trabalho. O trabalho do Cruzeiro hoje é muito mais consolidado com o Leonardo Jardim. O David Ancelotti está no início do trabalho dele ainda. Vai passar ainda por momentos de oscilação, de jogar bem um dia, jogar mal no outro dia. Está tendo problemas para vencer os jogos em casa. É isso, é início de trabalho, né? Situações que acabam acontecendo no futebol. E acho difícil realmente que o Botafogo consiga pegar o Cruzeiro e o Flamengo, que hoje são os dois clubes que disputam a liderança do Campeonato Brasileiro e que já colocaram uma distância, né? Colocaram já uma boa distância na frente. É difícil imaginar que o Cruzeiro e o Flamengo vão perder muitos pontos no segundo turno. Eu acho que o cenário para o Botafogo hoje é pensar em se classificar para a Libertadores, né? Ficar no G4, G6, G4 do Campeonato Brasileiro, e ir pensando jogo a jogo, né? Tentar ganhar os jogos, jogo a jogo, não pensar muito lá na frente e ver o que vai acontecer. Mas, sinceramente, hoje eu não vejo o Botafogo disputando o título do Campeonato Brasileiro, sinceramente. Por tudo que eu já falei aqui para vocês. Agora, eu acho que a oportunidade do Botafogo está nas Copas. E a Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Bragantino, é um jogo importantíssimo para a gente confirmar a vaga nas quartas de final. Mata-mata, jogo eliminatório, né? Uma Copa, acho que o Botafogo tem totais condições de disputar o título da Copa do Brasil, né? E a gente tem agora um cenário onde o Flamengo, por exemplo, está em desvantagem, perdeu em casa para o Atlético Mineiro, então a gente pode ter, por exemplo, um Flamengo saindo da Copa do Brasil, a gente pode ter um Palmeiras que perdeu para o Corinthians, né? Também talvez saindo da Copa do Brasil, né? E aí quando você tem uma Copa do Brasil onde o Palmeiras sai, o Flamengo sai, o Botafogo já começa a se tornar dos favoritos a chegar na final da competição. Se a gente for olhar investimento, se a gente for olhar elenco, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos também a Copa do Brasil, né? Diante do que está se desenhando, né? Na temporada do Botafogo. Agora, é isso. A gente... É engraçado, né? Eu tô com a cabeça fria hoje. Se eu tivesse feito esse vídeo ontem aqui, não estaria falando nada disso. Estaria com a cara vermelha, xingando. Ontem eu estava muito estressado, né? Perdemos o jogo, faz parte. A gente é torcedor e torcedor, claro, perdeu, vai ficar muito irritado mesmo. Mas agora, com a cabeça mais fria, com mais calma, conversando aqui com vocês, virar a chave o mais rápido possível, que quarta-feira a gente tem Copa do Brasil, uma competição que, na minha opinião, o Botafogo tem que priorizar. O Botafogo tem que ir para a Copa do Brasil
pensando em ser campeão, porque é uma oportunidade diante de todo o cenário da temporada, uma oportunidade do Botafogo ganhar um título em 2025, pensar nas Copas, já que o Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais difícil. Tá bom? Papo reto com Medeiros. Até a próxima. Se inscreva no canal.